Olá pessoal, tudo bom? A gente está de volta aqui com a nossa série de vídeos e hoje o tema é um tema que eu gosto muito de falar em relação a isso tudo de cosmovisão que a gente tem trabalhado e é sobre os portões da cidade, tá? Se você já conhece, se você já assistiu os outros vídeos que eu falei um pouco sobre o poder da cosmovisão cristã, você já deve saber, já deve entender que o nosso objetivo aqui é falar do Evangelho de Jesus Cristo, alcançando toda a realidade do homem, tá? Então esse é o nosso objetivo. A gente tem isso como foco aqui, que entender que o Evangelho de Jesus ele alcança a nossa vida espiritual, mas ele alcança todas as áreas da nossa vida. Então o tema de hoje é um tema interessante, os portões da cidade, e mais uma vez, né, esses materiais que eu tenho usado não foi eu que criei, mas eu tenho aprendido e ensinado baseado nesse material. Quem escreveu essa temática foi o Daryl Miller, tá? Que é o líder do Disciple Nations Alliance, a Aliança Discipuladores de Nações, na qual eu faço parte, e sirvo aqui no Brasil. Então eu fiz algumas pequenas alterações nesse slide e nessa apresentação, mas tendo em vista que o princípio, na verdade, é um princípio bíblico, né? Então, se a gente entende que a Bíblia é a palavra de Deus e a gente está usando esses ensinamentos para a glória dele, no final não é tão importante aquela questão de quem escreveu, né? A gente tem que dar o crédito aqui, é claro, mas como é princípio bíblico, no final de tudo, as ações que podem ser levadas a partir desse material é a transformação, é a pregação do Evangelho, é a proclamação do Evangelho, é a ação do Evangelho em todas as áreas da sociedade. Então a gente fica muito feliz de ser mais um canal disso aí também, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que notar é a natureza da igreja. A igreja, ela é uma igreja que, em sua essência, ela foi feita para ser sem paredes. A sua estrutura, ela alcança a vida, a sociedade. Então a igreja deve estar envolvida nisso, nessa questão de estar fora do seu templo. Tá? O templo é um lugar de reunião, o templo é um lugar importantíssimo para o ajuntamento dos santos, do povo de Deus, da igreja de Cristo, mas ele não é o lugar mais importante que o cristão deve atuar. Muitas vezes a gente está lá no templo numa forma passiva, né? Sentando, escutando uma pregação, e nem todas as pessoas que fazem parte de uma igreja local elas conseguem servir nos ministérios da igreja local por completo. Mas todos os que foram alcançados por Cristo, que é a igreja, têm um ministério e foram chamados para o que em Mateus 18 fala de proclamação do evangelho para toda criatura, tá? Então, continuando, uma pessoa que fez um rebuliço, digamos assim, na Europa, iniciando em 1517, foi o Martinho Lutero. E o Martinho Lutero, ele trabalhou muito contra essa dicotomia que existe o santo e o secular e o sagrado. Ele trabalhou muito contra a ideia de que existem pessoas especiais, trabalhos especiais, mais santos, e ele fez um rebuliço literalmente lá na Alemanha, né? Em 1517, e um dos seus livros, que é o Cativeiro Babilônico da Igreja, que foi escrito em 1520, tem essa citação que traz muito, digamos que raiva, ira, né, para os monges e os padres da época, porque tinha aquele momento de você pagar, né, para ir pro céu, como é o nome? Inquisição não. Bom, me fugiu o nome agora. Se alguém lembrar aí, me ajuda a lembrar. E as pessoas tinham que pagar para comprar o seu terreno no céu, que hoje, muitas vezes, em igrejas neopentecostais, a gente vê bastante, né? A água ungida, o óleo ungido, a caneta ungida. E agora, nesse momento que eu gravo hoje, que a gente está numa crise de coronavírus, eu não vou me surpreender se eu ver o álcool em gel ungido aí para ser vendido, né?
Mas tudo bem. E essa frase que ele diz é muito forte e a gente tem que refletir sobre ela. Olha, o trabalho dos monges e padres, por mais santo e árduo que seja, não se difere em nada diante de Deus dos trabalhos de um trabalhador rural nos campos ou da mulher fazendo suas tarefas no lar. Entretanto, todos os trabalhos são medidos diante de Deus. Lembra do corandel que a gente falou, né? Diante de Deus e somente pela fé. Na verdade, ele continua, o trabalho doméstico de um servo ou uma serva é muitas vezes mais aceitável para Deus do que todos os jejuns e obras de um monge ou padre, porque ao monge ou padre lhes falta fé. Então eu disse do rebuliço por causa disso. Porque ele está tratando num ambiente aqui onde ele está falando que muitas vezes um padre, que é o santo sacerdote, o monge, que é aquele devotado ao ministério, né? Pode ser muitas vezes não trabalhar pela fé. E um sapateiro, uma dona de casa, pode estar trabalhando para a glória de Deus por causa da fé. Eu escutei a história de uma cozinheira que ela entendeu isso. E ela entendeu isso de uma forma que é impactante. Ela colocou um cartaz, né, na sua cozinha: aqui se adora a Deus 3 vezes ao dia. E isso me marcou bastante. Outra coisa também que eu conheci, a gente estava no DNA, numa conferência global, e a gente estava lá e eu conheci uma irmã da Colômbia, eu esqueci o nome dela agora. Eu já contei essa história uma vez que você estava falando e me marcou bastante. E eu conheci uma irmã da Colômbia que estava lá nessa conferência e ela estava com aquela mesa atrás cheia de livros, né? Ela vendendo livros sobre cosmovisão, livros que ajudam as pessoas nessa área, né? A incentivar a ler sobre isso, sobre essa plenitude do Evangelho, essa questão toda que a gente estuda tanto e aprende a trazer à prática. E eu cheguei para ela e fiz hermana, né? Falando com ela, tentando falar em espanhol. Olá, hermana, muito bom, tal, tentando gastar lá o espanhol. E eu perguntei para ela assim, há quanto tempo você é vendedora de livros? E ela falou, eu não sou vendedora de livros. E eu fiquei confuso, né? Olhando para os livros dela e fiquei confuso assim para tentar entender. Mas como não? Você está vendendo livro aqui? Ela fez, não, eu não vendo livros. Eu vendo ideias. E essas ideias vão transformar o mundo. E é muito interessante a perspectiva de vocação que ela tinha. Ela tem uma perspectiva de vocação que muita gente não tem. Até em outros empregos mais requisitados pela sociedade ou mais solicitados, mais bem vistos, digamos assim, né? Então, o que a gente vê aqui... Deixa eu anotar aqui. Então, o que a gente está falando é sobre pessoas que entendem da sua missão. E a gente já falou sobre isso no vídeo anterior, mas é bom a gente lembrar a oração de Jesus. Ele, em João 17, ele fala, eu não rogo que os tires do mundo, mas que proteja do maligno. E esses versículos, né, eles não são do mundo, como eu também não sou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Esse versículo fala muito do exemplo de Cristo e como nós devemos agir. Com a perspectiva que nós não somos do mundo, mas que nós devemos ser constantemente santificados pela verdade, para a glória de Deus. Então, em favor deles eu me santifico, para que eles sejam santificados na verdade. Antes de eu me casar, eu tinha dificuldade de entender o papel de Cristo como a igreja. Aquela de se entregar, de dar a vida. E aí, depois de me casar, eu observei que facilmente, né, eu estaria disposto a entregar a minha vida por causa da minha esposa. Se acontecer uma dificuldade ou algo, uma situação de risco, eu entendo agora melhor o que é tentar, o que é se posicionar no lugar do outro, desse sentido. Então, Jesus ele fala assim, em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade.
Então, em favor da sua família, você se santifica, em favor do seu ministério, em favor do que Deus lhe chamou, em favor daquilo que Ele já fez por você, para a glória dele, o fato de você servir a Deus para a glória de Deus, você vai se santificar por causa dele, de quem ele é. E isso é muito interessante, tá? E aí os tipos de igreja que existem, é uma igreja que tem a igreja fortaleza, que ela é desconectada, ela está fora, né, do mundo nesse sentido, o mundo está indo para a morte, então a igreja vai lá para a vida e não tem mais relacionamento com o mundo, então não se envolve com o mundo, não se comunica com o mundo, não traz soluções para o mundo, porque na verdade o mundo está indo de mal a pior e eu não tenho nada a ver com eles, então eu tenho que seguir os caminhos do Senhor e acabou-se, né? Então esse é um perigo desse entendimento. E o outro também é a igreja sincrética, ela é conformada, ela não se difere em nada do mundo. Então existem muitas igrejas locais, por exemplo, que tentam atrair pessoas do mundo com meios do mundo, fazendo a balada gospel, as festas com princípios mundanos. Para quê? Para segurar o jovem com meios carnais. E o que é que acontece? Se ele para com essas programações, se essa igreja para com essas programações, com essas atividades, o crente que foi carnal lá, que foi atraído por causa dessas mesmas atividades, ele não vai permanecer lá. Porque aquilo que atraiu ele, que foram meios carnais, que é usado também no mundo, né, por tentar ser uma igreja descolada, não fez diferença e ele não escutou realmente a palavra da verdade. Tá? Então as igrejas elas precisam trabalhar com a pregação da palavra de Deus. A gente tem que parar de achismo, a gente tem que parar de dar outros assuntos. A igreja precisa pegar a palavra. As pessoas devem ser atraídas não a uma bandeira, a uma placa de igreja, elas devem ser atraídas a Cristo. Então, Cristo deve ser o mais desejado em uma igreja. Então, pastores, se você está assistindo isso, se você é um pastor, se você é um líder numa igreja, se você é um líder de jovens, eu não sei a sua função na sua igreja, mas estejam envolvidos com a palavra, com a pregação no formato da igreja local. Se você está na igreja local, pregue a palavra. A palavra é suficiente, tá? Então, vamos continuar. E muitos têm entendido errado. A igreja evangélica moderna tem um entendimento ao contrário, né? Então ela é tanto monástica, ela é fora do mundo, ou ela é conformada no mundo. Ela está fisicamente separada ou metafisicamente conformada. E isso é muito forte, esse tipo de análise, né? E a gente está sendo desafiado aqui a pensar de uma forma diferente. Pensar numa missão para a igreja, que ela é a igreja do reino. Ela está em reforma, ela está impactando o mundo, ela está no mundo, mas não do mundo, como Jesus nos diz em João 17. Ela está trazendo o mundo para a vida. Irmãos, eu queria trazer uma palavra aqui, quando a gente fala disso, não é que a igreja tem a responsabilidade dos resultados, tá? Nós não temos o poder de mudar a sociedade, nós não temos o poder de mudar nem a nós mesmos. Somente a graça de Jesus nos alcançou, somente a graça de Jesus nos transformou. Mas o foco aqui que eu estou falando não é esse. O foco aqui é da postura do nosso coração, das intenções, do nosso esforço de estar sempre vivendo para a glória de Deus. Se eu vou trabalhar com o YouTube e as pessoas que vão assistir aqui, todas vão se render ao Jesus, eu não sei. Eu não sei, não é minha responsabilidade. A minha responsabilidade é compartilhar, a minha responsabilidade é agir por causa da graça que já me alcançou. Então, eu não faço tudo o que eu faço para ser aceito diante de Deus. Eu faço tudo o que eu faço para a glória de Deus porque eu já fui aceito. Então, essa perspectiva não é uma perspectiva de que a igreja, né, triunfalista, assim, de que a igreja é que vai mudar as pessoas. Ela é começando a partir da igreja. Jesus usa a igreja, mas a igreja é um instrumento. E a gente vai ver as formas aqui, várias formas de como a igreja pode ser esse instrumento. E a gente vai falar sobre isso, de ser intencionalmente instrumento de Deus nessa causa. Mas eu quero que você frise bem isso. Nós não somos responsáveis pelos resultados, porque nós não podemos mudar as pessoas, tá? Então, numa igreja local, ela deve ter sempre essas setinhas, né? Reunidos para adoração e treinamento e espalhados para servir e discipular as nações.
Então, o culto de domingo, o dia do Senhor, o dia de você se encontrar com a sua congregação, é um dia de você ser renovado pela palavra de Deus e você ser relembrado do Evangelho, porque a nossa alma precisa, o nosso homem carnal precisa estar nessa luta, né, contra a carne, mas nós precisamos ser lembrados do Evangelho, mas a nossa missão principal não é dentro do templo, é fora, para discipular as nações, para a pregação do Evangelho, tá bom? Então, a igreja que tem o foco para fora, ela precisa ter o foco para fora, ela precisa olhar para fora. Quando eu converso com irmãos e a gente pensa, né, que não é comum, mas é muito comum, eu já conversei com adolescentes e jovens, onde eles me diziam assim: George, eu quero ser engenheiro. E eu fiz: olha, que legal, cara, muito bom. Por que você quer ser engenheiro? Eu quero ser engenheiro, primeiro, porque é um bom dinheiro que a gente ganha como engenheiro. E segundo, que sendo engenheiro e ganhando muito dinheiro, eu vou poder investir em missões. Qual o pensamento desse adolescente que está estudando para o vestibular? Ele quer ser engenheiro para que o salário da engenharia como engenheiro, ele venha ganhar esse salário e esse salário venha pagar as missões, porque para ele a engenharia em si não é a missão. Engenharia, ser engenheiro em si não faz parte desse plano de Deus, porque o plano de Deus é somente a plantação de igrejas. E isso tem que ser mudado, tem que ser transformado, esse pensamento. A igreja precisa ter o foco para fora. Todo cristão é um ministro. 1 Pedro 2,9 fala: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, todos aqueles que foram alcançados por Cristo, eles fazem parte desse povo aí, geração eleita, sacerdócio real. Tá? E um sacerdote é um representante, é um povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas dele, porque ele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós somos um povo escolhido de Deus para isso, para glorificar a ele na terra aqui. Então, como Cristo, todo cristão é um ministro. Então, tem 3 fases aí, 3 funções desse ministro que nós podemos ter. Então, todo cristão ele é um profeta. Ele fala em nome de Deus ao povo. Então, isso é o ministério da palavra. Em Atos 1:8, Atos 2, 14 ao 18, nós vemos isso. E ele deve estar envolvido nisso. Tá? Ele é um profeta, falar das intenções de Deus para o mundo, pregar o evangelho, proclamar o evangelho. As suas ações como um profeta deve agir de proclamação do evangelho. Isso é muito importante. O profeta não é aquele que fica imaginando as coisas, dizendo: eis que te digo, eu vejo isso, isso e isso. Não. O profeta é aquele que fala daquilo que o mundo não lê. O mundo não lê a palavra. O mundo não conhece a palavra. E o profeta vai proclamar essa palavra. Que nós fomos criados por Deus, que viemos dele e que o mundo veio a existir por causa dele. Através de Adão e Eva, ele começou a raça humana e eles pecaram, e por causa do pecado de Adão e Eva, todos nós nascemos no pecado e nós estamos separados de Deus e precisamos dessa graça, e que só encontramos em Cristo. E também nós temos a função de sacerdote. O sacerdote ele fala em nome do povo diante de Deus. É o ministério de serviço, ações de misericórdias. Em João 14,6, em Hebreus 10, tem os versículos que você pode estudar um pouquinho. Então ele clama, ele intercede a Deus pelo povo, ele serve a Deus pelo povo, ele tem misericórdia, ele tem compaixão, ele clama ao Senhor pelas pessoas da terra. E rei, ele tem autoridade delegada. Deus ele deu ao seu povo a autoridade. É o ministério da mordomia. E quando a gente fala de mordomia, um mordomo é uma pessoa que cuida de coisas que não são suas. A lembrança que vem na minha cabeça é o mordomo do Batman, né? Que ele tá vivendo numa mansão, tem acesso aos carros dele, mas ele não é o Alfred, né? Ele não é dono, ele está cuidando. E Deus nos deu talentos, Deus nos deu dons, Deus nos deu habilidades que nós podemos usar para o serviço da sua glória, para o seu louvor. Ele nos deu bens, nos deu força,
saúde para isso. Então, como reis, nós servimos a Deus e agimos em relação a isso, tá? Então, nós estamos fora do prédio em direção aos portões da cidade. É essa ilustração que eu queria trazer em relação aos portões da cidade, que a gente vai começar a falar agora, com esse foco, com todo esse pano de fundo, essa ideia de que a igreja foi chamada para fora do prédio. A gente já falou sobre o impacto da igreja, sobre essas questões da igreja tá envolvida fora, pensando em fora. E o texto que a gente se baseia nisso, para a gente ter um pouquinho de contexto histórico, é Provérbios 31, 23. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da terra. Então, nesse contexto de Provérbios, o entendimento da época onde foi escrito é que nos portões da cidade as pessoas tinham pessoas de autoridade onde tomavam decisões. Então muitas pessoas dos judeus, eles tomavam decisões lá. Ele era um lugar de comércio, era um lugar de negócios, a lei era lida e julgada lá nos portões da cidade, existia governo e administração, existia tipo uma alfândega, notícias e grandes avisos eram nas portas dos portões da cidade, reuniões públicas e discursos nos portões da cidade. Então, essa ilustração de portões da cidade é muito interessante, que a gente pode perceber em Provérbios, falando sobre os lugares de autoridade, e a gente trazendo para o contexto de hoje, a gente pode perceber que os portões da cidade eram a defesa da cidade, ele representa a glória da cidade inteira. No tempo pagão, um lugar de culto aos deuses também. Mas hoje são os setores da sociedade. Se a gente for trazer essa equivalência para hoje, as esferas de influência, né? Doivert fala sobre isso, Schaeffer fala sobre isso, os domínios a província ou esferas de influência, é o lugar de ocupação, tá? E são os equivalentes dos portões da cidade. Então existem três instituições fundamentais que atuam também nos portões da cidade, trazendo essa ilustração para o equivalente de hoje: a família, na área social, o governo civil, o governo e a lei, e a igreja. Esses três têm um poder de transformação enorme. Os domínios da sociedade, as áreas de influência, as montanhas de influência, as esferas de influência são social, governo, negócios, arte, comunicação, educação, ciência, tecnologia e saúde. Se você for refletir agora, vamos pensar um pouquinho agora. Se você for refletir, quem está nos portões da cidade da área de saúde hoje? Quem é o ministro da saúde do nosso país? Qual o poder que ele tem? O que é que ele pode influenciar? O que é que ele pode trazer de benéfico dos princípios do reino de Deus para a nossa nação? As pessoas envolvidas nos portões da cidade da área da saúde hoje têm um poder de influenciar a sociedade? Você acha? Você acha que eles têm um poder de trazer transformação para as pessoas? Não só com a questão de bem-estar, de qualidade de vida, no sentido de longevidade, as pessoas, mas na ideia de filosoficamente trazer princípios para as pessoas. Você acha que eles conseguem? Então, é muito importante a gente pensar sobre quem está nos portões da cidade, tá bom? Então, por isso, existe uma grande necessidade de uma liderança, do povo de Deus nos portões da cidade. A gente precisa de gente na educação, na ciência, na arte, em todas as áreas. O Warren Bennis é um escritor sobre liderança. Eu até gostei de uma frase dele, vou pegar aqui, que eu achei no celular, uma definição do que é liderança. Ele diz que liderança é a capacidade de traduzir visão para a realidade. E ele falou isso, né? E ele diz sobre essa necessidade de liderança. Ele diz que se houver algum momento na história em que uma visão estratégica abrangente de liderança foi necessária, não apenas por alguns líderes em altos cargos, mas por um grande número de líderes em cada função, é agora. Uma das coisas mais atacadas para a sociedade é a liderança. Porque o conceito de líder hoje que se tem é um conceito de líder que ele é autoritário. Ele não é um conceito de liderança de serviço.
o líder que serve, o líder que está disposto a se dar pela equipe. E a gente tem visto isso sendo muito atacado. Homens não são líderes no seu lar mais. Muitas vezes a mulher assume o cargo de liderança. No trabalho, muitas vezes o líder do trabalho é um chefe que massacra os seus funcionários. É um chefe que desrespeita, que usa, que abusa dessa sua autoridade, porque as pessoas estão dependentes dele financeiramente. E o cristão, ele não deve ser assim, tá? Então o cristão foi chamado para agir em todas as áreas. Então os portões da cidade têm a área social. Os cristãos, como agente do reino, você percebe, sempre dentro para fora, servindo, indo e voltando. Ele está na área da educação, ele está na comunicação, está nos negócios. Gente, como a gente precisa refletir sobre negócios, porque a gente está vivendo num mundo tão ambicioso, né? Eu acho que é essa palavra, não sei, mas a ambição, a ganância tem tomado conta, e as pessoas, a gente precisa de cristãos de verdade atuando na bolsa de valores, atuando na economia, com princípios de verdade, princípios cristãos. A gente precisa de pessoas refletindo sobre finanças de uma maneira abrangente, não só do sentido de ganhar dinheiro para ter mais luxo. A gente precisa ter uma educação financeira na igreja. Eu fui uma vez traduzir um pregador americano, e ele estava falando sobre finanças, e no final da palestra eu estava num lugar de 1.200 pessoas assistindo traduzindo para esse pregador. Eu estava num lugar de 1.200 pessoas, gente, eu estava de frente pro pessoal, assim. E ele disse para mim não, ele disse para todo mundo: eu gostaria vamos ter um tempo de oração agora, e eu quero orar por você que tem problema financeiro, que está em dívida. E a gente estava num grupo de cristãos, num grupo lá onde tinha só cristãos. E eu lembro de ter olhado, pode se levantar agora, eu consegui contar 5 ou 6 pessoas sentadas. Todas as outras, e até gerou um certo tipo de riso na plateia, todas as pessoas tinham algum problema financeiro, ou dívida de cartão, nome sujo. E imagine se os cristãos entendem o poder das finanças e eles atuam como seres pensantes, racionais, para a glória de Deus com suas finanças, o impacto econômico que a gente tem na nossa nação, de investimento. A gente precisa se educar em relação a isso. Então é só um dos termos. Em relação ao governo, os cristãos na área de governo, e quando a gente fala de governo, a gente fala de influência em todas as áreas. O governo começa com um autogoverno, ele converte no indivíduo. A primeira liderança que nós devemos ter é em relação à nossa própria, de nós mesmos, e é um trabalho enorme. Se autoliderar é um trabalho enorme, porque você tem que liderar os seus conceitos, as suas ideias, o seu pensamento, voltar para a palavra de Deus, para os princípios da palavra de Deus, e depois você governa a sua família, e depois você trabalha no governo da igreja, e depois você influencia as instituições, né, do governo e tudo mais. Lembrando aquilo que eu falei alguns minutos atrás, tá? Nós não somos responsáveis pelos resultados, mas nós somos responsáveis pelas nossas ações, e a igreja precisa agir. A gente precisa parar de ficar dentro, recluso de um templo, de uma igreja local, esperando a vinda de Cristo. Lutero falou que se ele soubesse que Cristo ia voltar amanhã, ele plantaria uma muda hoje. Ele continuaria agindo. A gente precisa agir. Tá? Lembrando, agir por causa de Cristo, pelo que ele fez, e não para alcançar nada. Mas a igreja precisa de ação. E então, como os kingdomizers, né, os agentes do reino, a gente precisa ter essas setas, né, vindo e voltando, agindo com verdade, com beleza, com justiça. Hoje a gente vê na arte, né, existe um documentário muito interessante, Porque a Beleza Importa, do Roger Scruton, eu acho que é assim o nome dele. E ele fala, um conservador inglês, tem até legendado no YouTube, você pode procurar aqui. E ele começa a refletir as questões de beleza. A beleza começou a ser relativa. Por quê? Começou a se relativizar a beleza, e agora um pinico assinado é uma arte. Um mictório. Uma cama desarrumada é uma arte. Porque os fatores estéticos de beleza foram esquecidos.
Então, os cristãos precisam trazer a realidade da beleza, né, como algo fundamental. Beleza não é relativo. Aquela famosa frase, a beleza está nos olhos de quem vê, cada um tem a beleza que quiser, não é verdade. Existe o belo, existem padrões de belezas instituídos por Deus na criação. E a gente tem que trazer isso para a realidade do homem. Então, esses kingdom minds, esses agentes do reino, eles são chamados de trazer a bondade, a justiça de Deus, a verdade e a beleza. Então, quando temos esses kingdom minds, esses agentes do reino, nós temos um médico, mas esse médico não é pelo dinheiro, mas para Jesus e pela saúde na comunidade. Ele tem uma missão. Um advogado não pelo dinheiro, mas para Jesus e pela justiça na sociedade. Então, se for algo que para defender a injustiça, ele não atua, porque ele é cristão. O engenheiro não pelo dinheiro, mas por Jesus e pela luta contra as devastações e os desastres naturais. Um artista não pelo dinheiro, mas para Jesus e pelo avanço da beleza no mundo. Um empresário não para autoengrandecimento, mas para Jesus e pela suficiência econômica para a sociedade. Muitas vezes os empresários são vistos como gananciosos, como pessoas egoístas, mas a gente tem que trazer o cenário de empresários cristãos para a glória dele nessa questão também. Trazendo ensino, trazendo suficiência, trazendo empregabilidade, trazendo ideias novas, porque o empresário tem que se reinventar a todo momento, ele tem que trazer novas ideias a todo momento. Nesse momento em que eu gravo agora, eu realmente não sei o que vai acontecer com o Brasil, porque no momento que eu estou gravando, está tendo o surto do coronavírus no mundo, e as empresas estão paradas e as pessoas estão perdendo emprego. Eu ouvi uma frase que dizia que a gente vai morrer mais CNPJ do que CPF, nessa crise, porque está tudo parado, só está aberto farmácia e mercado, e as pessoas não sabem o que fazer, e é nessas horas que os empresários, que os empreendedores renascem. Eles têm que renascer, eles têm que reaprender a viver com essa sociedade desse jeito. E aí, como é que o cristão vai renascer nesse momento? Como é que o cristão vai agir nesse momento? Existe um paradigma antigo da ponte dualista, gnóstica, né, que ela faz essa separação. Então, 10% ali de cima é o chamado. Então, o que é o chamado? Eu tenho um chamado para Deus. Eu tenho um chamado de servir ao Senhor. Como é esse chamado? Qual é o seu chamado? Então, quem tem chamado é o teólogo, é o plantador da igreja e é o pregador. Os outros não. Os outros são trabalhos seculares. Aquilo que eu falei do engenheiro, que vai ganhar dinheiro para servir em missões. Então, carpinteiro, mecânico, professor, eles são mais seculares. Só que a perspectiva bíblica de chamado, ela traz as pessoas como os agentes do reino em tudo. Onde o chamado dele é para viver para a glória de Deus, viver para a glória de Deus em tudo. Então, todos esses têm chamado. O teólogo, o plantador de igreja, o pregador, o carpinteiro, o professor, o mecânico, tá? Todos têm que pregar a palavra de Deus, todos têm que proclamar o evangelho, mas todos têm esse chamado, essa missão. E eu queria compartilhar com vocês um sonho meu. Eu tenho um sonho, né? Como Martin Luther King. I have a dream. Eu tenho um sonho de ver nas igrejas. A gente tem um costume muito grande de ter um seminarista na igreja. A igreja local investe na vida dele, pagando o seminário. A igreja local abençoa ele, dá o púlpito para ele pregar. As pessoas que estão ao lado começam a brincar com ele. E aí, pastor fulano, tal. E começa a reconhecer a sua liderança espiritual. E no final de que ele se formou, de 3 anos, 4 anos, dependendo da instituição, as pessoas vão ordenar esse pastor para o ministério. E aí existe um culto formal, existe uma celebração da igreja local, as pessoas vêm, se encontram nesse local, um pastor da igreja, o pastor sênior, vem, ele vem a esse local e ele começa a abençoar a vida desse jovem seminarista que está até nervoso nesse momento, não sabe muito o que fazer, mas ele começa a abençoar a vida desse jovem, dizer que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te dê graça nesse ministério, que o Senhor te dê sabedoria, para que você possa ser fiel às Escrituras, e começa a falar isso para esse jovem seminarista. E uma vez que ele termina, depois de um tempo, ele vai e planta uma igreja nova e começa a servir do seu ministério. Isso
é muito bom. E isso nos alegra, tá? Porque a igreja tem feito isso. Só que eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho de ver um jovem sonhando, pensando, almejando em ser um professor de escola pública. E ele quer estudar sobre educação. Só que ele quer estudar com a visão bíblica. E aí ele entra na universidade. Ele não vai encontrar a versão bíblica na universidade. Hoje, quem é que ordena esse jovem? O governo, as instituições, a universidade. Quando ele termina o curso de faculdade dele, ele vai começar a dar aula e ele começa. Mas o meu sonho é, enquanto ele faz essa universidade de pedagogia, a igreja local, irmãos, professores mais experientes e piedosos sentam com ele e começam a ministrar na vida dele sobre o que é a perspectiva bíblica de educação. Então, o que é educação para a palavra de Deus? Qual é a visão bíblica sobre a educação? Como é que a palavra de Deus trata isso? Eles começam a estudar, lendo passagens da Bíblia e trazendo a prática, relacionando com as intenções de Deus para a educação, quebrando todos os paradigmas que estão sendo ensinados na universidade, que muito provavelmente, em 95% dos casos ou 99% dos casos, não estão envolvidos com nada que se diga sobre Deus. Toda a educação hoje formada em a estruturação da educação brasileira hoje, e eu diria até no mundo também, ela não tem Deus como seu fundamento principal, ela tem um homem, ela não tem os princípios que Deus criou todas as coisas, que a educação é para a glória de Deus. Na verdade, é que o homem tem que construir essa educação, que tem que trabalhar nisso. E o meu sonho é esse jovem fazer esses 4 anos de universidade, não sei, e tá caminhando, estudando a palavra de Deus, e a igreja ensinando, investindo e reconhecendo a vida dele como um educador para a glória de Deus. E no final desses 4 anos que ele se formou na universidade, ele também se formou, entre aspas, assim, ele está pronto para esse ministério. E a igreja, os pastores, os líderes vão convidar e fazer um momento de celebrar a vida dele e dizer assim: meu irmão, que Deus te abençoe e te use no ministério da educação. Vamos te ordenar para esse ministério. Por quê? Porque você foi chamado para o ministério da educação para pregar o evangelho, para proclamar o evangelho, mas você foi chamado também para agir na educação para a glória de Deus. Nós precisamos equipar os santos. Nós precisamos treinar. De quem essa responsabilidade? Não é de ninguém mais do que a igreja local. A igreja local é que treina, que deve treinar esse povo. Por isso que a gente tem aquela perspectiva, juntos para esse treinamento, para a santificação com o povo, a igreja local com os irmãos, mas o foco é fora, mas a gente está junto para ser equipado. Os pastores e os líderes têm uma santa obra, tem uma obra, um ministério abençoado, mas esse ministério é para equipar esses santos. Nem todo mundo vai ser pastor, nem todo mundo vai ser líder de grupo pequeno, nem todo mundo foi chamado para isso. Eu tenho um amigo que são procurador da República, empresário, missionário de Jocum, artista, amigos, e cada um deles atuando em suas áreas para a glória de Deus. Em Efésios 4, vemos a função dos ministros. Queria passar um pouquinho mais por causa do tempo. A igreja serve para treinar o povo de Deus para a obra do ministério. Se a nossa igreja deve ter pastores completamente capacitados, então a igreja local, deve treinar os jovens para o ministério do evangelho. Mas ele continua: se a nossa nação deve ter professores completamente capacitados, então a igreja deve treinar os jovens, as jovens mães e pais para o ministério da educação também. E a gente não tem falado sobre isso, uma questão de educação das mães nos lares também, educando seus filhos. É muito importante a gente refletir sobre isso também. Se a nossa igreja deve ter artesãos, músicos, filósofos, médicos, trabalhadores, advogados, cientistas, comerciantes completamente capacitados, então a igreja deve treiná-los, os jovens, para o ministério da aculturação. E claro, se a nossa igreja deve ter magistrados completamente capacitados, então a igreja deve treiná-los para o ministério do envolvimento político e cultural. E nós temos muita dificuldade no envolvimento político. A gente tem facilidade como igreja de tomar partido, defender políticos. O que está acontecendo no Brasil hoje
é esse caos, né, de políticos, onde o nosso presidente, que o Senhor abençoe a vida dele, o Bolsonaro, usa o texto de João como argumento político, interpreta de uma maneira errada, fala coisas infelizes, digamos assim, e muitas vezes a igrejas locais que defendem essa prática não criticam, não consideram outra coisa, somente porque ele tirou a oposição do PT, que muitos anos fez com que o Brasil chegasse à situação que está hoje, uma situação difícil, uma situação de dificuldade filosófica, dificuldade educacional, dificuldade econômica. O PT fez isso por muito tempo. Então, as igrejas defendem o Bolsonaro porque sem nenhuma reflexão também. A gente não pode, a Bíblia não é de direita ou de esquerda. Nós temos que buscar uma visão cristã sobre política. A palavra de Deus tem coisas da esquerda que é bíblico e tem coisas na direita que é bíblico também. Então a gente não pode ficar defendendo partido, ficar defendendo uma pessoa aquela, colocar um selo de a pessoa pode fazer o que quiser, que mesmo assim eu vou defender ela. A gente tem que sair disso e tem que começar a refletir culturalmente, tá? Então qual é o preço na prática? Os pastores e mestres são aqueles que treinam, tá? Existem pessoas vocacionadas para isso. Os pastores, eles já devem ter na sua vocação o ensino, né? Timóteo 3 fala sobre isso. Existem pessoas vocacionadas apenas para o ensino. Então, eles são aquelas pessoas da igreja local que tem presbíteros, diáconos, líderes, pessoas piedosas, pessoas mais velhas que têm essa vocação para o ensino. O ensino é consistente no púlpito sobre cosmovisão bíblica, sobre o evangelho, sobre a teologia da vocação, porque as pessoas trabalham também, né? As pessoas estão envolvidas com o trabalho. Aulas de discipulado, para preparar o povo a trabalhar de maneira holística no mercado de trabalho. Cerimônias públicas para comissionar e enviar essas pessoas, como aquilo que eu falei do sonho, né? Estabeleça grupos pequenos para estudar e aplicar isso, essas verdades. Estabelecer a igreja em grupos setoriais, junto aos professores da sua igreja. Começa a pensar em planos de educação, plano de ensino, e começa a trazer proposta para o secretário de educação do seu município. Começa a trazer proposta de leis, junta um grupo de advogados, de pessoas na área de direito, junta o pessoal e começa a refletir, começa a trazer coisas para a sua cidade, para o seu bairro, para a sua comunidade, para a sua rua, e começa a agir em relação a isso, tá? Através de grupos setoriais. Estabeleça igreja nos conselhos de ações da cidade. A igreja lá envolvida, desenvolvendo estratégias, pensando na cidade também, tá? E o impacto disso é no governo, no negócio, aquilo tudo que a gente já falou, né? Então, esse é um impacto em todas as áreas. Os portões da cidade. A igreja foi chamada para atuar nos portões da cidade. Então é isso, pessoal. Eu acho que estou tentando reduzir o tempo, ainda não estou conseguindo tanto, porque é um assunto muito, muito denso. A gente poderia gastar aqui 3 horas facilmente falando sobre ele, expondo cada texto bíblico, falando do contexto, mas nós não temos esse tempo todo. E eu queria pedir, se você achou que foi relevante, você pode compartilhar com outras pessoas, você pode se inscrever no canal, você pode anotar isso que a gente tá falando. Pega isso, gente, ensina para as igrejas de vocês, para os locais onde vocês estão atuando. Tá? Não guarda só para você. A ideia de colocar aqui na internet é justamente para isso, para ser, né, passado para muitas pessoas, tá bom? Então que Deus abençoe vocês e a gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço.